Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto do vídeo de hoje é a Série B, mas falando mais especificamente das equipes paulistas que disputam a competição. Então já peço para você, deixe seu like no vídeo, me siga, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Uma Série B diferente aqui no estado de São Paulo, pois só temos 3 representantes, um número baixo para tradições aqui desse estado na segunda divisão. Muito motivados também porque ano passado tivesse Mirassol e Santos subindo de divisão, e principalmente pelos 3 rebaixamentos, o Ituano e especial a dupla campineira, Guarani e Campinas caindo juntos para a Série C. É estranho ver a Série B sem nenhum dos dois de Campinas, e não é porque um deles ou os dois estão na Série A, mas sim porque os dois conseguiram a façanha de cair juntos para a Série C, um feito imenso. Quem são os 3 representantes de São Paulo na Série B? O Novo Horizontino, que bateu na trave para conquistar o acesso para a Série A no ano passado, pouco não tinha os 3 paulistas subindo e 3 descendo. O Botafogo de Ribeirão Preto, que também brigou contra o rebaixamento no ano passado. E a Ferroviária, que foi quem subiu da Série C para a segunda divisão. Então, bora falar um pouco mais sobre como chegam essas equipes para a segunda divisão. Iniciando em ordem alfabética, iniciando pelo Botafogo de Ribeirão Preto, que novamente não fez um grande paulista, não fez um campeonato para ser lembrado. Acabou não correndo tanto risco por rebaixamento assim, até porque no final ele conseguiu um ponto, conseguiu dar uma arrancada, o destaque com o Alexandre Jesus, que o manteve ali com certa segurança, mas também não teve competência para brigar por classificação. Resumidamente foi essa. Viu o Corinthians e o Mirassol dispararem rapidamente e não teve também um time até melhor na reta final, mesmo com a queda do Mirassol, não conseguiu chegar de fato a brigar por classificação, mas também não foi ameaçado pelo rebaixamento. É mais um campeonato que o Botafogo disputa, que no fim é meio sem emoção, né? As últimas partidas o torcedor não tem muito o que fazer, porque o time não consegue brigar no topo e também não sofre até o final do rebaixamento. Pelo menos isso, né? Um Botafogo que do Paulista para a Série B até esse momento fez algumas contratações. Para a zaga trouxe o zagueiro Carlão, agora Carlos Eduardo, ex-Inter Limeira, que foi rebaixado no Paulista, e o Rafael Milhorim, que vem do Santo André da Série A2. E também contratou, além deles, o Matheus Regis, ex-Guarani, Ponte, São Bernardo, que trabalhou com o Zanardi no São Bernardo, e foi lá que ele se destacou, e até que o momento de destaque, porque depois daquilo nunca mais se encontrou. E o Jefferson Nem, que estava no elenco do Velo Clube, que disputou o último paulista. Além disso, também o volante Wesley Dias chegou para a equipe do Pantera, ou seja, são apostas, né? Não tem nenhuma contratação assim, de impacto, não tem nenhuma contratação que você olhe naturalmente já salte os olhos perante o que tinha anteriormente, o Zanardi à disposição. Então, um Botafogo que assim, mantém a base do Paulista, perdeu para mim um saldo importante, que é o jovem João Costa, que foi um destaque no ano passado, que foi para o Fortaleza, por empréstimo. Tudo bem que foi um pouco usado no Paulista, eu até não entendi isso, mas era alguém que talvez pudesse ser esse jogador a dar um salto, né, em relação ao time titular, o que não aconteceu. Não vale citar que em treinos recentes, o Zanardi vem usando o esquema com 3 zagueiros, que foi o esquema que ele se consagrou no São Bernardo, quando chegou o Botafogo meio que deixou esse lado, mas vem adotando novamente esse time, com uma base com João Carlos, Erickson, Edson, Alisson, Cassina formando a zaga, ou também foi testado com o Carlos Eduardo e o Rafael também sendo testados nesse time titular, então já mostrando que tem definições dessa zaga, com o Jefferson e Gabriel Risso formando nas alas, Jefferson na direita e Risso na esquerda, e aí tendo Wesley Dias, que já é reforço já como titular, ao lado do Leandro Maciel, argentino, e no ataque chegou o seu usado com o Jonathan Cafu, Jefferson Nem, Alexandre Jesus. Então esses reforços já parecem já saírem na frente dessa briga por vaga, alguns deles já podem ser titular logo de cara na estreia. O grande destaque individual do time continua sendo o Alexandre Jesus. Foi o destaque individual do Paulista, foi muito importante para o time se escapar do rebaixamento, e é o grande perigo ofensivo. O jogador consegue oferecer perigo de diferentes formas, seja em jogo aéreo, seja também sendo acionado em velocidade, um super velocista, mas também está longe de ser um centroavante lento, então um estilo de jogo mais de contra-ataque e tudo mais, é um cara que é muito útil nessa ideia. Ainda assim, eu não vejo o Botafogo largando a Série B como time para sonhar com acesso. Para mim, a realidade do Botafogo é não cair de novo, não brigar numa metade de baixo da tabela. Eu acho que tem um ponto positivo que
é a permanência do trabalho, ou seja, ter um trabalho técnico de mais tempo, com mais Zanardi. Isso pode ser algo positivo, talvez a gente vê um coletivo mais ajustado e ver um time que consiga ser mais competitivo dentro de campo. Principalmente o Zanardi conseguir repetir um pouco do nível que ele mostrou no São Bernardo. Lá atrás fez um grande trabalho lá e depois disso ainda não conseguiu repetir esse mesmo nível nem no Goiás. E ainda não repetiu esse nível no São Bernardo. Então, uma esperança para mim do Botafogo passa muito por isso, por ter um trabalho coletivo que é ajustado. E assim, nas próximas janelas, que o time também, né, consiga alguns reforços que dê uma subida de nível, que realmente o nível do time, tanto na defesa, o goleiro também, porque o João Carlos não é exatamente na Série B, já vem um tempo que ele está no Botafogo, não é exatamente o goleiro mais confiável do mundo. É um Botafogo que já faz algum tempo que carece para brigar mais, tanto no Paulista quanto na Série B, que carece de reforço técnico, de nível técnico elevado. De jogadores que cheguem de fato para elevar o nível do time, não só jogadores que vieram de times rebaixados de Série B ou de time rebaixado de Paulista. Eu acho que o trunfo é nessa permanência, esse trabalho a longo prazo, quem sabe um coletivo mais ajustado, mas ainda assim eu acho que o Botafogo lá como um time que inicia o Paulistão olhando para baixo e não para cima. Que também é a realidade da Ferroviária, né? Nossa querida Ferrinha, que subiu da Série C para a Série B e que conseguiu não subir de divisão. Conseguiu não subir na Série A2, a equipe nem chegou às semifinais pelo segundo ano seguido, caiu nas quartas. Ano passado caiu para o Juventus, esse ano caiu para o Ituano, que é o time de Série C. O Ituano também não subiu, porque outro tá de parabéns. E assim, já teve troca de técnico, agora quem tá é o Vinícius Bergantin, que já é rodado no futebol paulista, estava até trabalhando no Flamengo, mas veio de volta para a Ferroviária. A Ferroviária que já fez, até o momento que estou gravando esse vídeo, de cerca de 9 contratações, pensando na Série B, na qualificação do elenco. Trouxe para o gol o Denis Júnior, goleiro já com mais experiência na divisão, acho uma ótima, uma boa aposta. E também o Gustavo Junti para compor o elenco, o lateral esquerdo o Eric Melo, o zagueiro Maicon, vindo do Noroeste, ex-Ferroviário, já estava no elenco da Série C, já teve outras passagens. O atacante Wesley Pomba e a grande contratação que é o Carlão, vindo do Noroeste, foi até prêmio de melhor jogador do interior. Foi um dos grandes destaques da campanha da Série C e é um jogador de uma qualidade técnica também considerável, um grande reforço. Além disso, trouxe o Netinho, meia, que estava no Água Santa, no Paulista, mas tinha jogado a última Série B pelo Paysandu. Trouxe também o Thiago Lopes, que estava no Noroeste, mas também um jogador com experiência, jogou no Náutico, no Vitória, tem experiência na Série B, já participou de elencos com sucesso, apesar de nunca ter sido de fato um destaque individual. E o meia Albano que estava na Inter de Limeira, foi um dos raros destaques da equipe de Limeira. Era um jogador também pretendido para a equipe de Série C e tudo mais, e a Ferroviária acabou levando a contratação dele. É uma Ferroviária que também é assim. Tudo bem que na Série C, mesmo sendo time de A2, conseguiu o acesso, mas convenhamos que a diferença da A2 para a Série C é muito menor que a diferença de um elenco de A2 para uma Série B. É uma diferença bem menor. E eu vejo uma Ferroviária que precisa encontrar o caminho ainda, precisa encontrar o caminho dentro de campo, de que jeito quer jogar. A Série 2 foi um time bem regular, em alguns momentos o ataque funcionou bem, mas geralmente a defesa da Ferroviária deixou de desejar em diversos momentos da Série 2. A eliminação foi um exemplo disso, tomando 3 gols do Ituano no jogo de volta, então é um time que precisa mesmo de reforço para a defesa, precisava de um novo goleiro para disputar a posição com o Leal. O Denis Júnior para mim é uma contratação válida. Traz o Michael Pazaga, mas gostaria até de ver mais um zagueiro, mais reforço, principalmente para o setor defensivo, que foi um problema. É uma Ferroviária que passa bastante jogadores experientes, jogadores já rodados, que tem no Carlão um cara que pode ser esse jogador de um nível um pouco superior para não dizer superior, mas ser um jogador que entrega coisas diferentes, que sobe o nível do time. Sou fã, porque ele já vi jogando pessoalmente no Noroeste, eu sei que ele tem uma qualidade imensa, é um cara que já deveria ter jogado Série B faz algum tempo, e foi muito bem na Série C, e é a grande esperança da Ferroviária, que ele seja esse líder, porque além de toda a qualidade técnica que ele tem dentro de campo, é também um cara conhecido pela sua liderança. A Ferroviária depende muito disso. Tem o Quirino, que foi bem na A2 no total, mas o Ronaldo foi mal, do centroavante foi uma decepção. Então uma Ferroviária que precisa ainda encontrar um caminho, encontrar uma cara, saber como vai jogar e saber que o salto de uma para a Série B é muito grande. Acho que o objetivo da Ferroviária, ainda mais depois da decepção de não ter conseguido acesso, é realmente um time que tem que visar primeiramente garantir a permanência. Até porque, por exemplo, não tem um fator casa que determinante. A gente sabe que a Ferroviária não vai jogar, por exemplo, um estádio lotado na Fonte Luminosa,
ou um estádio assim mais acanhado, ou às vezes uma viagem bem longa que te ajuda. Até por isso vai depender muito desse coletivo. A Ferroviária depende muito que o Bragantino consiga dar uma cara para esse time nesse período de treinos, que consiga esse time ser mais competitivo, encaixar esses reforços e tentar extrair o melhor dos jogadores, fazer com que alguns nomes, como o Dani Júnior, o Carlão, sejam de fato nomes acima e sejam de fato nomes que puxem esse time titular para cima. Então, uma Ferroviária que tem uma capacidade de contratação por conta de quem banca o futebol, quem comanda, os empresários do Bertolucci. Então, na janela do meio do ano pode vir jogadores interessantes também, mas que inicia a Série B para mim como um time de parte de meio de tabela para baixo da tabela, não como um aspirante ao acesso. Óbvio que o futebol tem coisas imprevisíveis, tanto isso vale para a Ferroviária quanto para o Botafogo, mas pelo planejamento, pelos elencos que tem, né, pelo que foi o começo de ano de ambos, é difícil imaginar os dois times partindo hoje como um candidato ao acesso à Série B. Quem tem mais essa peita é o Novo Horizontino, que vem de 2 anos seguidos batendo na trave de maneira traumática, especialmente no ano passado, onde dependia só dele para subir e acabou perdendo para o Goiás. E que para esse ano é um Novo Horizontino, que eu já até falei em alguns outros vídeos sobre o Paulistão, que está tentando mudar um pouco a maneira de jogar. Você vê pelas contratações, perdeu alguns jogadores importantes, principalmente o Luizão na zaga, teve o Patrick se destacando na zaga, vale citar a questão do goleiro. O Jordi não fez exatamente um bom paulista, então essa questão de goleiro é algo a se observar no Novo Horizontino, se pode ser um problema, mas a gente viu uma tentativa de mudança de estilo no Novo Horizontino, com mais capacidade de criação, mais capacidade de retenção de bola. O Eduardo Batista passando a usar o Vaguinho, que era um ponta como um ala pela direita, com o Patrick Bey fazendo a pela esquerda, esse Botafogo. No meio, o Matheus Friso ganhando mais minutos, ganhando mais espaço, sendo um atacante titular, mas muito mais um camisa 10 mesmo, jogando mais por dentro, sendo essa ligação do meio para o ataque. Trouxe o Fábio Matheus, ex-esporte jovem, trouxe o Luiz Oyama, que já trabalhou bem com o Eduardo Batista no Mirassol, e são jogadores que já têm uma característica de, não são exatamente marcadores, são jogadores com uma característica mais ofensiva, de maior trato com a bola. E então a gente vê um Novo Horizontino que tenta aos poucos mudar mais o seu estilo de jogo, ser um time que não só rende mais em cenários de contra-ataque, ainda é forte nisso, ainda claramente o cenário parece que se sente mais confortável quando pode se defender mais, quando o adversário vem para cima dele, quando o adversário lhe oferece o contragolpe. É um time que se sente mais confortável nisso, mas tenta ir aos poucos mudando esse cenário. No Paulistão, a gente viu alguns momentos o Novo Horizontino conseguindo ter mais volume, o Novo Horizontino conseguindo empurrar mais seu adversário. Mas eles barram no problema que é a dificuldade de fazer gols. É a falta de ter um jogador que entregue gols com uma frequência, que entregue um número maior de gols com certeza, de um centroavante mais confiável. Bom, o Alexandre de Jesus, que hoje está no Botafogo, o Carlão na Ferroviária, seriam dois jogadores que chegariam hoje para o Novo Horizontino para brigar por titularidade. Seriam dois jogadores que o Novo Horizontino sente falta de ter um cara com maior poder de definição. Espera-se que a volta do Luca após ele no joelho, ele possa ajudar nisso. Você tem o Robson, que pro coletivo, Fortaleza, já foi um cara que se destacou para fazer gols, mas não conseguiu ser isso. O Pablo Diego também é um cara útil dentro dessa ideia de contra-ataque. Tem o Léo Natal, que eu tenho minhas restrições, mas vamos ver como ele performa numa Série B. Teve o jovem Balotelli ganhando minutos no Paulista. Então, é um Novo Horizontino que tenta mudar algumas coisas. Eu acho que tem pontos preocupantes. No Novo Horizontino, que no geral no Paulista foi menos competitivo do que em outros anos, até porque defensivamente foi menos seguro, principalmente quando tentou se expor mais em alguns jogos. Tem a questão do goleiro Jordi não ter feito um grande Paulista, e se ele continuar, se essa queda continuar de desempenho, isso pode ser um motivo de preocupação. Ainda assim, é um Novo Horizontino que tem qualidade, tem um trabalho já longevo, tem um bom técnico, é um time muito bem organizado fora de casa. Dos paulistas é o único para mim que parte o campeonato pensando em metade de cima, pensando em sonhando, quem sabe tentar brigar pelo acesso. Numa Série B promete muito equilíbrio e ser muito difícil. Vamos ver. Acho que passa muito no Novo Horizontino isso. Conseguir ser um time com maior capacidade de criação e volume, como foi no Paulista, mas principalmente o time consiga finalizar melhor as jogadas, que foi um grande problema. Ao mesmo tempo que não sofra defensivamente, como sofreu em alguns momentos no Paulistão. Que consiga ter a segurança passada de segurança defensiva de outros momentos. Dos paulistas, eu vejo o Botafogo e Ferroviária, muito mais times começando a Série B pensando em luta contra o rebaixamento, em permanência,
enquanto que o Novo Horizontino começa a Série B sonhando com tentar entrar na briga pelo acesso mais uma vez. Agora eu quero saber de você, deixe nos comentários o que você acha dessas 3 equipes, se você concorda ou discorda de uma coisa que eu falei. Não esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim, tchau, tchau e até a próxima.